Está aqui comigo no estúdio o fisioterapeuta Rafael Faria. Seja muito bem-vindo, Rafael. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Já começo te perguntando o que é a postura corporal e qual que é a forma certa da gente ficar, né? Já estou aqui me ajeitando. Perfeito. A postura ela é um equilíbrio entre as estruturas músculo-esqueléticas, principalmente envolvendo a coluna vertebral. A forma como nós lidamos com o nosso posicionamento do nosso corpo no espaço é que determina essa postura. Isso desde pequeno, Rafael, como é que é essa questão? Porque a gente vê que muita gente tem uma postura diferente. Existe uma postura correta? Tem que ser ereto, tem que caminhar olhando para frente, não pode caminhar olhando para baixo, ou isso não existe? Tem algumas coisas que são mitos nesse tema. O importante é a gente respeitar as curvaturas que essa coluna tem. E com o tempo, desde a fase da infância até o amadurecimento dessas estruturas, é formada essas curvaturas. Importante sempre fazer um trabalho que direcione a gente ter uma postura adequada, sempre evitando que as crianças carreguem mochilas pesadas, use excessivamente os celulares, né, se alimente realmente na mesa, adotando alguns hábitos que realmente pode refletir a médio e longo prazo. Só para quem está acompanhando a nossa programação possa entender melhor, o que seria de fato uma má postura? A má postura ela vai apresentar sempre dores, rigidez muscular, em alguns casos deformidades, principalmente na região cervical, com a projeção da cabeça para frente, os ombros enrolados anteriormente, encurtamento da parte inferior, e isso pode trazer até prejuízos respiratórios. O que causa essa má postura? Muitas das vezes a adequação daquele ambiente que a pessoa se encontra não está na normalidade. E muitas das vezes também alguns vícios de mobilidades que aquela pessoa adquire. Celulares, né? Aquela coisa de ficar olhando sempre para baixo. Sem dúvida, celulares, laptops, tablets, tudo isso hoje faz parte do nosso dia a dia, e o uso excessivo e até mesmo não saindo muitas das vezes daquela postura adotada pode causar a formação de um vício. Qualquer pessoa pode desenvolver uma má postura em qualquer idade. Sem dúvida, qualquer pessoa pode. Isso implica em não fortalecer a musculatura, não respeitar momentos de alongamento, mobilizações articulares. Tudo isso contribui para que ela adquira uma má postura. Eu queria que você falasse como lidar com isso em cada fase. Por exemplo, a criança, né, você percebe que ela está com uma má postura, o que fazer na adolescência, né, que geralmente são adolescentes que têm uma resistência de você estar corrigindo ali o tempo todo, e na vida adulta? Nos dois extremos da vida, vamos começar por aí, a gente tem que sempre se preocupar também com o ponto de equilíbrio dessa pessoa. Seja uma criança ou um idoso, ele geralmente tem um centro de gravidade alterado. O idoso pela inclinação ao longo do tempo e essas curvaturas acentuadas, e a criança pela ausência dessas curvaturas. Então, deve sempre se cuidar, tomar cuidado para que faça sempre um posicionamento e uma educação de verbalmente corrigir, para que aquela pessoa sempre tenha um estímulo para adequação da postura. No ambiente de trabalho, a gente sabe que a gente tem que estar com uma postura boa para trabalhar, mas nem sempre a gente tem os equipamentos adequados para isso. Por exemplo, uma cadeira, a forma como você se posiciona na frente do computador. Como lidar nessa situação e o que fazer para evitar a má postura? Hoje a gente percebe que a indústria, tanto imobiliária, como indústria de calçados e outras indústrias, se preocupam muito com a ergonomia. E elas caminham muito bem, uma boa ergonomia com a postura. Sempre num ambiente como um escritório, deixar o computador na altura dos olhos, ajustar a cadeira para que a perna fique a 90 graus na angulação do joelho. São pequenos detalhes, pequenos ajustes que podem fazer total diferença. Como é que funciona o tratamento quando você vê que, de fato, aquela pessoa precisa de uma atenção médica? Quando essas dores que aparecem, elas ficam corriqueiras e não cessam. Aí é interessante procurar um profissional especializado para que ele faça uma boa avaliação e identifique os pontos críticos
para serem trabalhados. Rafael, como é que funciona esse tratamento dentro da fisioterapia? É um tratamento doloroso? No início pode apresentar um quadro um pouco doloroso, até porque é início de uns fortalecimentos de grupos musculares, principalmente os eretores da espinha, seja os músculos multíferos, né, o ilíaco dorsal, o longuíssimo, são estruturas que a gente tem que trabalhar juntamente com outras envolvendo o diafragma, o abdominal transverso e também os músculos do assoalho pélvico. No início, essa conscientização e esse trabalho de fortalecimento é um pouco doloroso, mas com o tempo se torna um hábito e aí começa a melhorar. E qual que é a função do fisioterapeuta nesse sentido postural das pessoas? Hoje a gente observa que até o posicionamento profissional já começa com uma boa postura. Então, a gente já orienta crianças a fazerem esse trabalho, principalmente aquelas que sentem dores, para que ao longo da sua vida de desenvolvimento ela adquira uma postura que passe credibilidade, confiança, segurança e conforto. Queria que você deixasse dicas para que as pessoas possam melhorar a postura sempre aí diante de qualquer situação que ela for passar na vida. É bom ressaltar que uma boa postura não é você só alinhar sozinho e manter ali a contração dos músculos, porque vai chegar um momento que vai cansar essas estruturas. É importante que se faça um trabalho de fortalecimento, seja no ambiente de treinos funcionais, treinos de musculação e outros esportes que também podem trazer essa conscientização corporal. E isso faz com que a pessoa adquira cada vez mais essas estruturas estabilizadoras do corpo. Queria muito agradecer sua participação. Muito obrigada. Muito obrigado.